Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano e nós estamos no livro do profeta Oséias e hoje vamos ler o capítulo 7, 8 e 9 de Oséias. O capítulo 7, ele começa assim: Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. O capítulo 7, qual é o propósito de Amós ao escrever o capítulo 7? Deus quer trazer aqui a denúncia à corrupção moral e política de Israel, enfatizando aqui o engano, a arrogância e a falta de arrependimento diante da decadência espiritual de toda a nação. O capítulo, ele descreve, aqui Oséias 7, ele descreve a profundidade da corrupção de Israel. Deus observa que, embora Israel tente disfarçar as suas iniquidades, ele vê claramente seus pecados. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Davi, nos Salmos, ele vai orar e ele vai orar dizendo assim: Senhor, sonda o meu coração. Nós precisamos entender que de Deus nós não podemos esconder nada. Nós podemos esconder do amigo, nós podemos esconder do patrão, nós podemos esconder da esposa, do esposo, dos filhos, mas de Deus ninguém esconde nada. E aí, Deus está dizendo aqui que ele vê claramente os pecados da nação, as transgressões incluem roubo, mentira e imoralidade. Então você percebe que, olhando para a sociedade de Israel nesse tempo, não é diferente do que nós estamos vendo, do que nós estamos testemunhando. E o povo aqui, ele está ardendo no próprio mal como um forno. Olha o verso 3. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. Então, uma realidade de pecado, aonde eles são constantes em todas essas obras más. Não há em nenhum momento um apontamento da nação, do povo, está se arrependendo. E aí o profeta compara a condição espiritual do povo a um bolo não virado. O que é um bolo não virado? Ele queima de um lado, ele fica cru do outro lado. Ele não assa. Então, de um lado ele queima, do outro ele fica cru, indicando aqui a superficialidade e incoerência da sua devoção a Deus. Pastor, mas diante dessa corrupção, havia devoção? Sim, havia, na verdade, uma religiosidade, uma liturgia que não estava tocando, agradando o coração de Deus. E nós vimos Oséias, nos 6 primeiros capítulos, falando sobre isso. E aí, quando a gente continua o capítulo, nós vamos ver que Israel, em sua arrogância, ela busca ajuda de outras nações. Até aqui, você que está lendo já a Bíblia toda comigo, chegou até aqui, você percebe que todas as vezes que Israel está buscando a ajuda de outras nações, é porque ela está abandonando a Deus. E aí, eles buscam a ajuda do Egito, da Assíria, em vez de confiar em Deus. Mas essas alianças não salvarão. O problema aqui não é o fato de ter a ajuda de outra pessoa, mas é de não confiar em Deus e confiar, aqui no caso, no Egito ou na Síria. No livro de Jeremias, se você lembrar, a Bíblia vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem. Então, eles estão abandonando Deus, é uma falta de fé em Deus e uma confiança em nações que não podem salvá-los. E aí Deus lamenta que, apesar de toda a destruição, Israel não se volte a ele, mas continua em sua rebelião. Olha o verso 13.
Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago vai escrever assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Nós vimos aqui no capítulo 7 de Oséias denunciando a imoralidade e o pecado. Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus falando, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Então nós percebemos que o capítulo 7 é muito parecido com Lucas 13, 34. Lucas 13, 34 é um lamento de Jesus com a nação. E nós vemos aqui em Oséias 7 um lamento a uma nação que abandonou Deus e não quer de maneira nenhuma se arrepender do seu pecado e voltar para o Senhor. Vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 começa com um alarme. A trombeta deve soar, pois o inimigo está vindo devido à rebelião de Israel contra Deus. Olha o verso 1. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como a águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então o que nós temos aqui é um alarme. A trombeta aqui era usada justamente para anunciar a chegada de um inimigo. E aí Deus vai condenar o povo por se afastar da aliança e por adorar ídolos. Então nós vemos que a idolatria, ou seja, ídolos que tomaram o lugar de Deus, é que está trazendo aqui essa destruição. Entenda que a idolatria, abandonaram Deus, foram para caminhos maus, mentiras, roubo, adultério, imoralidade. E aqui, especialmente, o bezerro de ouro de Samaria. Então nós vamos ver bezerro de ouro. Pastor, mas lá, bezerro de ouro não está lá em Êxodo? Sim. Agora, lá em Êxodo, Moisés vai destruir o bezerro de ouro, vai haver um juízo. Agora nós vemos aqui, centenas de anos depois, o mesmo povo, já sabendo na sua história que um dia também fizeram bezerro de ouro e como Deus reprovou isso. Agora eles estão repetindo a mesma história. E olha aqui, o verso 7, deixa eu ler o verso 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzem trigo, estrangeiros o devorariam. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Então nós estamos percebendo aqui, na Bíblia sendo muito claro, o que está chegando, a destruição, é fruto da semeadura. Não se esqueça, em Gálatas Paulo diz, de Deus o homem não zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. A nossa vida, e não tem como fugir disso, o que eu planto, eu colho. E aí Israel aqui vai ser criticada também por confiar em alianças com nações como a Síria, pensando que poderia garantir segurança política. Mas essas alianças não a salvarão. Verso 9 e 10 é isso. Verso 9. Foi para a Síria, o jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. E aí, em vez de buscar a Deus, Israel constrói altares para o pecado, e seus muitos sacrifícios são inúteis, porque não são feitos com sinceridade. Verso 11. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Isso é muito forte.
porque nós percebemos que há uma religiosidade, mas essa religiosidade se tornou um pecado na vida do povo. E aí o verso 14, vamos ler o verso 14, Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá sua fortaleza. Então vemos aqui, Deus promete que o julgamento virá e Israel voltará ao cativeiro. Vamos aqui no capítulo 9. Capítulo 9, o propósito é anunciar o exílio iminente de Israel como resultado de sua idolatria e rejeição das advertências de Deus. Quando eu estou falando Israel, deixa eu te lembrar, é muito importante lembrar que nós temos o reino do norte, as 10 tribos de Israel, e temos o reino do sul, que é Judá. Quando nós lemos Jeremias e vimos ali a queda de Judá, do reino do sul, o que nós estamos lendo aqui em Oséias agora é a queda do reino do norte, as 10 tribos, ok? Então vamos lá, o capítulo 9 vai descrever o julgamento que recai sobre Israel. E aí o profeta alerta o povo, vamos ver o verso 1 agora. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Então nós vemos aqui o profeta alerta o povo para não se alegrar com as nações, ou seja, a Síria, o Egito, pois Deus os afastará de suas terras e de suas bênçãos. E aí o texto continua até o verso 5. Eles serão levados para o exílio da Síria e lá não poderão mais celebrar suas festas religiosas ou fazer a oferta a Deus. Você vê que o juízo veio e isso é tão triste para essa nação. A terra prometida, que antes dava prosperidade, se tornará estéril e desolada por causa do pecado, da desobediência, da idolatria desse povo. E aí Deus vai relembrar, do verso 7 até o verso 9, Deus vai relembrar como desde os dias de Gibeá, Israel se desviou e se recusou a ouvir as suas advertências. Mesmo que os profetas tenham sido enviados para alertá-los, o povo os rejeitou e desprezou a palavra de Deus. Então não faltou aqui investimento da parte de Deus. Eles não deram ouvidos aos profetas. Eles não deram ouvidos a tudo aquilo que Deus estava falando. E aí, por causa dessa idolatria, e aí o capítulo 9 termina, por causa da idolatria, o povo será disperso e perderá sua identidade e suas bênçãos. Assim como o bezerro de ouro os afastou de Deus. Verso 10 até o verso 17. Deixa eu ler o verso 16 e 17. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrino entre as nações. Então, o que vemos aqui é o juízo de Deus sobre o reino do norte, sobre Israel, as 10 tribos. Ele vai ser destruído e nunca mais será reconstruído. Mas, pastor, que juízo, que juízo, que mão pesada da parte de Deus. Meu irmão, de Deus não se zomba. Houve, da parte de Deus, um investimento tão grande, mas eles não deram ouvidos. Então, quando eu leio o capítulo 7, 8 e 9 de Oséias, mais uma vez, meu coração se enche de temor. Eu e você temos recebido muito de Deus. Deus tem falado ao nosso coração. A pergunta é, nós estamos dando ouvido àquilo que Deus tem falado? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar o seu dia, que você possa meditar nesses 3 capítulos no dia de hoje e amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos, lendo mais 3 capítulos do livro do profeta Oséias. Deus te abençoe.